Olha só, pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu preciso te apresentar a BIMflix. A BIMflix veio para colocar o poder do BIM ao seu alcance e te permitir desenvolver projetos como esse aqui. Olha só, um projeto todo desenvolvido em BIM, com modelagem 3D de alto nível, feito no KBuilder, com a produtividade excepcional e uma apresentação espetacular para a gente apresentar para os nossos clientes, parceiros e gerar novos leads também. Olha só esse aqui também. Então, de fato, veio para revolucionar e trazer todo esse conteúdo de forma super acessível a você através de uma assinatura mensal. Eu, inclusive, liberei 7 dias grátis para você testar e conhecer todo o material. Então, corre aqui na descrição do vídeo, lá tem um link para você acessar, fazer o teste grátis e lá na BIMflix você vai ter acesso a todos os meus cursos, Programa Projetista Master Elétrica 12K, Projetando CFTV de Residência de Alto Padrão, nosso treinamento avançado de KBuilder, Projetando Cabeamento Estruturado também, tá? Então é muito completo. Temos lançamentos em breve também, curso prático de projetos de incêndio, curso prático de projetos de SPDA, além de conteúdos de parceiros e especialistas em diversas áreas. E o melhor, você recebe baitas descontos para adquirir os templates da SOS, tá ok? Desconto de até 70%. Então estamos aí, nosso template de elétrica, template CFTV, template de cabeamento, template de incêndio e template de SPDA. Como eu disse, através de uma assinatura mensal super acessível, você cancela quando quiser e nossos planos são a partir de R$ 59,90. Tá ok? Aguardo você do outro lado e vamos pro vídeo. Falando mais sobre o nosso treinamento, então aqui temos o nosso conteúdo. O nosso conteúdo, ele primeiramente, ele te dá uma visão muito aprofundada do software, de como ele pensa, como funciona, como as coisas são configuradas, justamente para você não ser mais um refém de um template, né? A gente sabe que você também tem suas próprias necessidades, que seus clientes têm necessidades específicas. Então, todo esse material que a gente disponibiliza é totalmente personalizável. Caso você precise personalizar, entregar uma solução um pouco diferente, melhorar alguma coisa, você não só pode, mas como também é preparado para isso, porque a gente ensina lá como configurar o template, as configurações de dimensionamento, porque, assim, não tem nenhum guru aqui, não existe mágica, não é só comprar o KBuilder e começar a fazer seu projeto lá que você vai ter. Produtividade, qualidade, não é o software, é a metodologia e o software é a ferramenta. Então, ela é uma ferramenta para a gente atingir o nosso resultado, e a gente julga que é a melhor ferramenta quando a gente fala de produtividade, qualidade técnica, mas para isso você precisa, né, do material correto. Então você aprende também como fazer a criação de peças, porque eventualmente, por mais que são mais de 2.000 peças, né, a gente parou de contar ali nos 1.500, cansamos, mas eu julgo que seja bem mais de 2, 3.000 peças ali. É Pode acontecer bastante. Pode acontecer de você ter alguma solução nova no mercado, algo que você quer especificar no seu projeto. Então você está preparado para isso também no nosso módulo 3 de criação de peças. Fora assim, o xodó da galera, que é o nosso módulo de simbologias 3D, que a gente ensina diferentes maneiras de criar simbologias 3D como essas, para que você tenha resultados incríveis como os que vocês vão ver logo na frente. Como isso aqui. Incrível que pareça, isso aqui são projetos desenvolvidos no KBuilder, são renderizados para que possam ter esse nível de impacto, né, de realismo, para você trazer uma visualização melhor para o cliente, porque é muito difícil para o cliente ler um desenho em planta baixa, interpretar aquelas linhas. Então, nisso aqui você consegue cativar o seu cliente. Algumas dessas imagens aqui, inclusive, são feitas por nossos alunos, tá certo? De forma extremamente rápida, produtiva, tudo isso você aprende também dentro do nosso curso. Então perceba, é todo um processo, não é só a parte de projeto. É desde o início até a entrega, você vai estar amparado por esse treinamento. Isso. Tem um curso lá dentro que mostra como faz esse tipo de imagens realistas, em que você pode transformar literalmente o projeto que você fez e fazer essa representação e apresentação para o seu cliente, né? Tanto colocar essas imagens na prancha, ou você pode criar um portfólio dessas imagens. É muito bem apresentado e como se pode elevar muito o nível da entrega do seu projeto. Lá dentro do curso a gente tem um módulo lá que mostra isso. Fora a presença nas redes sociais, né, o marketing, tudo isso que vai gerar muito impacto e vai te colocar ali à frente do mercado, muito melhor do que você usar um PDF com linhas para apresentar o seu trabalho, tá certo? Então esse é um bônus.
vocês vão perceber alguns bônus aqui dentro desse treinamento. Quando a gente fala aqui de algo mais voltado para elétrica, né? A gente tem dentro do treinamento um projeto elétrico de uma residência de alto padrão. Quem participou ontem teve a oportunidade de ver um pouquinho dessa residência. E, assim, uma residência de alto padrão mesmo que nós escolhemos, tá certo? Para que vocês pudessem ter, assim, os maiores desafios que uma residência de alto padrão pode trazer. Então, são 5 níveis diferentes, assim, bem despojada mesmo, uma arquitetura bem diferenciada, com diversos sistemas, aquecimento, sistema fotovoltaico, enfim, estamos prevendo toda a infraestrutura elétrica e hidrossanitária para receber esses sistemas mais robustos que o cliente vai vir a instalar depois. Então a gente tem no módulo 1 a introdução, no qual a gente faz um estudo preliminar, a gente analisa todo o projeto de arquitetura, prepara também um markup, né, instruções para arquitetura de erros que foram cometidos no projeto arquitetônico que vão impactar nas instalações, e nisso a gente já começa a trazer resultados, diminuir os custos do cliente, tá certo? Módulo 2 a gente trata sobre lançamento e compatibilização do projeto elétrico, então a gente faz o lançamento todo detalhado, eu de fato desenvolvo esse projeto junto com vocês, desde o lançamento de cada um dos pontos, do pensamento de como é feito aquilo, pensando na parte arquitetônica, não é pensar só na norma, é pensar em tudo, pensar no conforto do cliente, na praticidade, pensar em quem vai usar aquela residência ali no dia a dia, né, para evitar que xingue até a nossa tataravó aí depois, porque tem muito engenheiro, projetista que faz o projeto, entrega para o cliente e fala, eu faço assim há 20 anos e nunca deu errado, mas também nunca voltou lá para saber o feedback do cliente dele. E o cliente também nunca voltou porque ficou extremamente decepcionado. A gente fala sobre dimensionamento, tá? De forma bem detalhada, a gente traz norma, traz a parte técnica para respaldar vocês mesmos e não só te ensinar, não só te entregar o peixe, mas te ensinar a pensar, te ensinar critérios, te ensinar premissas, te ensinar boas práticas, tudo que você precisa de fato para ser uma referência em projetos elétricos e conseguir passar a segurança que um projeto exige, né, para o seu cliente. Então fala também na especificação da parte comercial, você tem que saber especificar coisas que é fácil do cliente comprar, enfim, tem toda uma coisa que vai além da norma, vai além das entrelinhas da norma, e aqui vocês vão aprender muito. Módulo 4, ele é para que você entenda todo o passo a passo de como fazer uma entrega de impacto do seu projeto elétrico. Então a gente introduz algumas ferramentas aqui como o da Lux. Vocês podem ver melhor no nosso canal do YouTube, tem alguns vídeos que a gente mostra como representar um projeto elétrico e vocês vão ver que é totalmente diferenciado de tudo que você vê no mercado, tá certo? Fora toda a questão de documentação que você precisa, desde o manual de projeto, que é um documento com compilado das nossas experiências, para que você tenha ali documentado de forma textual, boas práticas, critérios, etc., para que você tenha segurança também na hora que você estiver desenvolvendo o seu projeto, tem um material de consulta ali. Fora memorial descritivo, modelo de estudo preliminar, modelos de prancha, enfim, todo o material completo, da documentação completa, para que você já faça seus Então a gente pode avançar aqui mais um pouquinho. Então a gente fala aqui de forma detalhada sobre as configurações do template. Então primeiramente você vai aprender a importar o template da SOS, tudo que você precisa para importar todo o cadastro, as bibliotecas, os detalhes, enfim. Como iniciar um novo projeto a partir do template, como criar edificações ali com o IFC, modelos de projeto que você já recebe, o IFC da arquitetura, da estrutura, como que você pode usar isso já para dar o pontapé inicial no seu projeto de forma mais eficaz. Mas também, caso você não receba o IFC, a gente tem também um material voltado para edificações que não tem um modelo externo. Então a gente ensina como preparar bases, matrizes. Então veja que a gente vai desde a base, né, desde o início, mas é justamente ensinando como configurar essas coisas para que dentro do KeyBuilder funcione da melhor maneira, com mais produtividade, com mais fluidez, tá certo? Um erro que muita gente comete que é a respeito da origem do projeto, que os IFCs ficam deslocados e aí começa a ter problema, um monte de revisão. Seu IFC de elétrica não está batendo com de hidráulica, que não bate com a arquitetura, que não bate com a estrutura, e os seus parceiros ficam ali no seu pé e você não sabe como resolver. Então a gente tem
isso também. Toda a questão de configuração de redes, sub-redes, enfim, tudo que você precisa ali para estar fazendo os lançamentos dos seus projetos, fazer a impressão ali dentro do KBuilder de forma produtiva, tudo já configurado ali, mas você também aprende a fazer essas configurações de linha, de preenchimento, para que você possa manipular caso queira, como também todo um material voltado ali para você entender as abas do projeto, as configurações do KBuilder, as configurações do KBuilder, tudo, a forma como funciona o software. E aí quando a gente fala sobre apresentação de projeto, a gente fala de coisas como essa aqui, ó, que são raríssimas no mercado, um projeto assim que até criança entende, ó. Esse é um projeto elétrico muito organizado, com a fiação toda organizada aqui. Essa prancha, na verdade, nem é de fiação, é uma prancha que é para um outro momento da obra, que aqui ela tem os pontos, a posição dos eletrodutos e os circuitos. E aí a gente tem uma outra prancha aqui, a parte de fiação, de forma totalmente legível, organizada. Até criança entende esse projeto aqui, tá certo? Então, de fato, é para aumentar a produtividade mesmo. Então, que nem um vídeo que eu fiz recentemente, vocês devem ter visto, comparando fazer isso aqui em uma outra plataforma como o CAD, Revit, fazer aqui dentro dessa plataforma com o nosso material, quão mais rápido é. Assim, a gente fez um comparativo mesmo, a gente colocou o nosso estagiário para fazer no CAD e eu fiz aqui no KBuilder. Eu gastei de 10 a 30 minutos e ele gastou 12 horas de cronômetro. Então, de fato, é algo que faz total diferença. Então, essa fiação ela é toda lançada de forma automática. A gente dá uma organizada nela aqui, mas a gente tem algumas configurações também para que ela já seja organizada de forma automática e a gente só refina. Então, de fato, é muito produtivo e muito diferenciado. Sobre detalhamento de quadros também, a gente tem um material só voltado para detalhamento. Enfim, então é um material completo e eu queria exemplificar para que vocês pudessem sentir um pouquinho disso aí. A gente segue aqui falando de configurações ainda dentro do KBuilder, de como melhorar a visualização de 3D dentro dele, como exportar o 3D com esse nível de modelagem que a gente mostrou para vocês, tá certo? Como fazer todo esse processo completo. Configurações de plotagem, quantitativo, isso também é algo que a gente ganha muita produtividade. Quando você tem uma planilha de quantitativo sendo gerada de forma automática, de forma bem detalhada, descritiva, alinhada com o mercado, que o cliente pode levar sua lista de materiais ali para um fornecedor e ele vai conseguir comprar os materiais de forma super tranquila e você com apenas um clique emitindo essa lista de materiais. Super rápido. A gente também vai fazer um material comparando quanto tempo leva para gerar essa lista de quantitativo em um outro software e aqui dentro do KBuilder. Mas eu já adianto assim que eu acho que vai ser cerca de semanas, assim, porque a gente observa em alguns processos de empresas que ainda trabalham no CAD e que a gente está implementando o KBuilder, que o maior gargalo delas é essa questão do quantitativo, porque tem muito erro e gasta muito tempo. Demora muito tempo ficar fazendo manual, quantitativo, ter que conferir. Então, isso gera muito erro humano, de cansaço, de pessoas que se fatigam, até colaboradores que nem querem mais trabalhar, às vezes, porque só estão trabalhando com quantitativo e não projetando. Sim. Também acontece isso. E é algo mais automatizado, quando você sabe fazer, e tem um programa que faz isso da forma mais rápida, né? Ganha-se muito com isso. Perfeito. Sobre configurações de dimensionamento voltadas para a elétrica, né? A gente ensina vocês a fazer os lançamentos automáticos de tomadas, de luminárias, que isso você vai ganhar muita produtividade. Em alguns projetos, principalmente projetos comerciais, você consegue usar isso aqui tranquilamente, mas para isso você tem que estar com as configurações corretas ali e fazendo o uso correto dessas peças. Critérios de dimensionamento de condutos para cada disciplina de projeto. Então a gente tem algumas soluções que a gente cria dentro da própria SOS, como o Matheus citou, que a gente criou uma solução para a CFTV, que a gente desenvolve dentro do próprio KBuilder com toda a fiação passando, etc. Enfim, é um outro tópico, mas que é super pertinente. Então, critérios de dimensionamento dos parâmetros elétricos também, porque tem muita gente que acha que não falei, só abrir o software e começar a projetar. E aí depois vem as bombas ali de erros gravíssimos, por conta que você não conheceu o software e não configurou os critérios de forma correta. Outro ponto que muita gente sente dor é sobre concessionárias. Existem muitas concessionárias no país que o KBuilder ainda não possui ele no cadastro deles. Então eu te ensino
como criar essas concessionárias. É um material completo, técnico mesmo, não é só voltado só para a ferramenta, que te ajuda a entender a norma técnica ali da sua distribuidora, de como são os padrões de entrada e como trazer isso para dentro do KeyBuilder para que você tenha esse dimensionamento do padrão de entrada já feito de forma automática, tá certo? Então você importa os dados de cálculo da concessionária, configura essas entradas de serviço com a dimensão de tudo de forma bem detalhada e com esse material também já saindo direto na lista de quantitativo. Falando agora de hidrossanitários aqui, ó. Vamos lá. Então, na questão de hidrossanitário, nós temos as configurações, como falado, né, anteriormente. Temos todas um módulo de aulas que mostra como inserir os parâmetros corretos dos projetos. Hidráulica, esgoto, pluvial, quais normas corretas que você tem que fazer. Um ponto que, por exemplo, o Matheus ele citou na entrevista que ele deu, é que varia de lugar para lugar muitas coisas, né? Por exemplo, a chuva que cai aqui não é a mesma que cai no Nordeste ou que cai na região Sul. E isso vai interferir o quê? No pluvial, projeto pluvial, né? Então, nós temos a questão da irradiação solar. O Sol, que é do Nordeste, não é o mesmo também do Sul. Isso vai interferir na questão de dimensionamento de placas solares. Os solos são solos diferentes. Então, isso acontece muito. E na área de civil, a gente vê que tem que analisar local por local, tem que ver a norma para balizar aquilo. E o software ele tem que ser alimentado. Ele tem que ser alimentado dessa melhor forma. Então, dimensionamento de placa solar, de boiler, quais os cálculos corretos para inserir, o tempo que você tem que colocar ali, temperatura da água, tudo isso tem esses detalhes, tudo que tem que ser considerado. Porque não adianta simplesmente você colocar ali, eu quero isso, eu quero aquilo, mas se no início você colocou as informações erradas, o seu cálculo final também vai ser errado. Sempre tem que ser analisado. O software, ele é uma ferramenta, um auxílio para te ajudar. Mas se você não souber usar ele, você vai fazer um projeto errado da mesma forma. Então é importante saber esses parâmetros iniciais e tudo tem detalhado lá nesses módulos que ensina essas partes. Muito importante Muito mesmo. importantes mesmo, porque a gente já viu diversos projetos aí passar nas nossas mãos, de clientes mesmo que a gente teve que refazer o projeto, porque o projeto estava totalmente inexequível, estava bonito, tinha sido feito no Revit, tinha uns detalhamentos, assim, até impressionante como ele viu aqueles detalhamentos e não Totalmente, percebeu os erros. totalmente errado. Aquela coisa, se você for executar, iria entupir, por exemplo, na parte de hidrossanitário. Você executasse do jeito que estava lá, ia entupir a casa inteira. Primeiro usuário que tivesse usado no banheiro ia entupir. A água não ia cair, não ia sair água no chuveiro. Era para ter aquecimento, mas o aquecimento não ia funcionar. Então, é praticamente, Era melhor que a literalmente, gente não ter tudo errado. contratado o projeto, né? Exatamente. Então, o projeto estava bonitinho, tudo ali, mas tudo errado. Tudo errado. Então, é complicado. Infelizmente. Então, falando de criação de peças aqui. Então, a gente ensina mesmo tudo que você precisa saber para criar essas peças de maneira correta. Peças como esses boilers aqui, como essas caixas, como essas tomadas, essa caixa. Então, como inserir, como criar simbologias 2D, questão de escala, orientação, tamanho, como criar novos tipos de fiação. Enfim, acho que esse módulo aqui é muito importante você saber ele, para que você possa manipular, etc. Mas também eu acho que é o que menos você vai precisar se você tiver com o template da SOS. Falando de simbologia 3D, e a gente bate nessa tecla da simbologia 3D, porque a dor assim, de 90% dos projetistas do KeyBuilder é a questão da modelagem. Inclusive, muitos têm pensado em mudar de ferramenta, porque apesar de produtivo, estão perdendo o mercado porque não estão conseguindo fazer uma apresentação de impacto. Como a gente falou para vocês, é de suma importância você fazer uma apresentação de impacto. Como o Matheus fez lá para o cliente dele, fidelizou o cliente, tá certo? Então, como encontrar bibliotecas BIMs, como encontrar bons modelos 3D, a gente disponibiliza vários inúmeros que você pode estar criando também, inclusive agora. A gente está adicionando toda a parte de carregadores elétricos, carregadores para veículos elétricos,
de parede, de estação, de estacionamento. Assim, sensacional mesmo. Exportação de FC de outros programas para dentro do KBuilder, segredos do posicionamento dessas peças, como exportar a simbologia 3D mantendo a qualidade da geometria, das cores, enfim, tudo que você precisa saber aqui sobre simbologia 3D, sobre a configuração do KBuilder para evoluir o seu projeto. Então veja, atende a parte técnica para quem está começando, para quem também quer reforçar o conhecimento, atende a parte de projeto para você ganhar produtividade nos seus projetos, aprender novas metodologias, trocar experiência, ter confiança no que você está fazendo, como também atende para aqueles que já projetam toda essa parte de criação, de personalização, para que você evolua a qualidade dos seus projetos, como aqueles projetos que a gente mostrou lá atrás. Então isso aqui é um pouquinho do nosso template na SOS, toda a questão de pressurizadores, luminárias, gerador, padrão de entrada, boiler, tomadas, até campainha a gente tem aqui, torre de tomada. Então, tudo aqui mesmo, pessoal. Então vejam só, build de gestores, os queridinhos aí, né, Ezequiel? Então a gente tem também aqui mostrando um pouquinho do nosso cadastro. Reservatórios, boilers, bombas, tá tudo bem bonitinho. A parte PEX ali mesmo da Tigre, toda completinha ali, toda criada dentro do KBuilder, mas você precisa saber manipular isso, saber usar o PEX. Então o Ezequiel também ensina lá dentro do curso. Então assim, de fato, totalmente completo e para você ter produtividade. Preciso de um plafonier quadrado, só lança. Plafonier redondo, só lança. Agora eu preciso de iluminação de emergência, só lança. E o projeto vai.